No encontro na AgriShow, que é uma das principais feiras agrícolas do Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro destacou que durante seu mandato plantou sementes no campo da direita brasileira, assegurando que há pessoas capazes de conduzir o país mesmo na sua ausência, já que está inelegível até 2030. Ao lado dos governadores Tarcísio de Freitas de São Paulo e Ronaldo Caiado de Goiás, Bolsonaro expressou confiança no legado deixado para suas futuras lideranças. Vamos começar um giro de análises? Vamos a Brasília, José Maria Trindade conectado com a gente ao vivo. Zé, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Jair Bolsonaro dizendo que plantou sementes e que há figuras que poderão conduzir o país caso ele não possa disputar as eleições em 2026. Dá para dizer que Tarcísio e Caiado são os preferidos dele? Esse é o grande debate para 2026, né? Como vai ficar essa disputa? Muitos olham de uma maneira positiva, né? A possibilidade de uma renovação na política ali. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite a você, que sempre está aqui nos Pingos dos Is, e isto, para nós, é muito importante. Olha, o grande debate, a discussão que a gente vê aqui em Brasília é sobre 2026 e como se dará essa disputa. Os grupos continuam ali firmes, né? As últimas pesquisas mostram que não houve dissipação daqueles grupos de um lado que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro e do outro lado que apoiou o presidente Lula, né? São dois grupos que continuam, todas as pesquisas mostram isso, continuam fortes, e ali tem o meio, que é o centro, centro-direita e centro-esquerda, que é o grupo que pode mover para um lado e para outro, e tradicionalmente a política brasileira foi assim. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está inelegível, são duas condenações no Tribunal Superior Eleitoral. Se fala por aqui o seguinte, que só peru é que morre de véspera, ou seja, alguns apostam em possibilidade de uma reversão, não sei como, né, para 2026, e Jair Bolsonaro seria o candidato. Já outros dizem que não e que o momento é de escolher alguém que possa reunir esse grupo e ganhar apoio do centro. E aí existem vários nomes, mas os principais colocados até agora é o governador de Minas, Romeu Zema, não por essa ordem, né? Só os nomes. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que foi reeleito, está agora no segundo mandato, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. São os nomes. O preferido de longe é o governador de São Paulo, mas há aquela desconfiança de que ele não vá se desincompatibilizar do cargo de governador e lançar-se como candidato à presidência da República. E deputados e tal que conversam com ele me dizem que ele desconversa, diz que quando toca nesse assunto ele fala, olha, eu sou candidato a ser governador de São Paulo, diz que é uma resposta padrão e ficar aqui, esse é meu compromisso. Mas até 2026 isso também pode mudar. É muito importante essa fala hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro, que muitos dizem que ele não iria apoiar ninguém, não iria dar força a alguém que poderia no futuro ser um adversário dele, né? É estratégia de política. Mas ele falando assim, indica que se houver a escolha de um nome ali, consenso, ele vai junto e vai apoiar o candidato. Pois é, vamos chamar o Roberto Mota também com a gente. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. De que maneira é preciso interpretar essa manifestação, essas falas de Jair Bolsonaro? Seria já uma sinalização de que ele antecipa o apoio, dizendo, para essas duas figuras, eles têm meu apoio, caso venham a se candidatar naturalmente? Para bom entendedor, meia palavra basta, né, Daniel? Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Jair Bolsonaro é um fenômeno da política brasileira, talvez o maior fenômeno político eleitoral desde Getúlio Vargas, com uma diferença muito importante. Vargas chegou ao poder pela força das armas, em um golpe de Estado em 1930, o que não impede que Vargas seja idolatrado pela esquerda brasileira. Agora, se Jair Bolsonaro é um fenômeno, Tarcísio de Freitas também é. É um técnico excepcional, formado nas melhores escolas do país. Pensem quantos políticos você pode falar isso deles. Um técnico que na sua primeira candidatura venceu uma eleição dificílima e agora demonstra postura de estadista. E isso está incomodando muita gente. E, sem dúvida, Romeu Zema e Ronaldo Caiado também
são ótimos nomes. É isso, vamos chamar agora o Cristiano Beraldo também com a gente, vai trazer suas percepções, sua interpretação dessa fala de Jair Bolsonaro. Beraldo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Beraldo, que acordou cedo hoje, né, Beraldo? Vai trazer também suas impressões dessas falas de Jair Bolsonaro. Você costuma ter muito cuidado, né, para trazer qualquer tipo de análise em relação às eleições de 2026. Você diz o seguinte: calma, tem muito tempo até lá, muitas coisas podem acontecer. Mas Jair Bolsonaro se antecipa e dá uma sinalização importante, né? Como interpretar? Pois é, Canhato, tem que ter calma mesmo, porque falta uma eternidade até 2026. Boa noite a você, ao Zé Maria, ao Mota, a nossa audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Eleição para presidente, ela depende sempre de muito contexto. A gente precisa lembrar, como exemplo, e são vários os exemplos, que em 2018 havia um candidato do PSDB, o partido que já tinha comandado a presidência da República, uma liderança consolidada em São Paulo, e esse candidato, ele tinha apoio de uma vasta gama de partidos, ele tinha maior quantidade de dinheiro, ele tinha o maior tempo de televisão, ele tinha tudo a seu favor. Às vésperas de iniciar a campanha, eu conversava com alguns caciques políticos e eles diziam: essa eleição é do Alckmin, já está tudo montado, o Alckmin é que vai ganhar. E aí a realidade se impõe. Quando abriram as urnas, Alckmin teve, se não me engano, coisa de 3%, 4% de votos, apesar do caminhão absurdo de dinheiro que gastou. E quem venceu as eleições foi um candidato que gastou coisa de 3 milhões de reais, tudo de doação de apoiadores, porque o partido dele, na época o PSL, não tinha expressão nenhuma, não tinha nenhum fundo eleitoral, e aí essa eleição aconteceu da maneira mais inesperada possível. Então tudo pode acontecer, e nesse contexto de que tudo pode acontecer, a forma como eu enxergo hoje esse nosso caminhar até 2016, a gente tem do lado do governo muito pouca coisa a apresentar. Porque existia no passado um grande elemento, era a economia. Se a economia estava indo razoavelmente bem, se havia um senso geral nas pessoas que a vida estava melhorando, o presidente em exercício tinha uma força muito grande para a reeleição, ou então aquele candidato que ele indicasse caso já não fosse possível a reeleição. E aí agora se soma a questão da segurança pública, porque nós estamos vendo o Brasil em uma guerra civil, e é ilusão chamar isso de outra coisa. 40 mil brasileiros morrem assassinados todos os anos e ninguém está nem aí. Só que agora a população está chegando no seu limite, disse basta. O presidente, para ganhar as próximas eleições, ele vai ter que trazer soluções para a economia e para a segurança pública. Ao passo que o governo que está em curso não apresentará resultados concretos, a população não vai olhar, seja para o atual presidente na reeleição ou o candidato que ele indicar, enxergar ali credibilidade nesses temas, Canhato. Então, por isso, eu acho que no final haverá uma pressão para devolver os poderes, as condições eleitorais do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele será enxergado como o candidato ideal a ser batido nas eleições, porque Jair Bolsonaro atrai um apoio de uma parcela significativa da população. Mas ele ainda tem o medo que a outra parte da população tem dele e que é alimentado pela esquerda, que vai sempre apontando o dedo e dizendo é a extrema-direita, é fascista, é isso e aquilo, que não tem nada a ver com a realidade. Não há bandeiras de extrema-direita nem de fascismo, mas essa imagem que querem colar nele para justamente despertar o medo. E aí não ganhar por competência, mas sim pelo medo do oponente. No desenho atual, me parece que esse é um caminho bastante possível. Mas até lá, muita coisa pode mudar, e não é só uma vez não, Canhato, pode mudar muitas vezes ainda. Sem dúvida alguma, só uma contribuição jornalística. O Beraldo mencionou as eleições de 2018, falando sobre a performance que muitos imaginavam que Geraldo Alckmin teria. Ele terminou em quarto lugar, primeiro turno, com 4,7%, pouco mais de 5 milhões de votos, seguido por João Amoedo, Cabo Daciolo, Henrique Meirelles e Marina Silva, candidata da Rede
à época. Agora, Zé Maria, qual desses, na hipótese de Jair Bolsonaro não conseguir reverter a inelegibilidade, desses dois governadores, o de Goiás, Ronaldo Caiado, de São Paulo, Tarcísio de Freitas, qual que você enxerga que teria a melhor condição de aglutinar os votos dos apoiadores de Jair Bolsonaro, da direita, mas que não se consideram bolsonaristas, e ainda conseguir abraçar, abocanhar uma parte dos votos dos eleitores que se identificam com o centro? Olha, a avaliação geral é de que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem, assim, digamos, um sucessor ou alguém que funcionaria exatamente como ele, né? Agregando todo esse grupo que o apoiou, o agronegócio, empresários e tal. Mas, por outro lado, também, o presidente Lula não tem esse nome. A esquerda não tem um nome que possa agregar como agregou o presidente Lula nessas eleições, que acabou formando essa frente. Então, assim, e há muitas apostas, inclusive, da não candidatura do presidente Lula, porque ele já falou no início do governo que não estaria disposto à candidatura à reeleição, mas depois ele tem falado que é candidato à reeleição. No Brasil, o mandato é de 8 anos, e dizer que não é candidato é encurtar o próprio mandato, para se ter uma ideia, né? Mas, de qualquer maneira, não há substituto, nem de um lado e nem de outro. É por isso que há, inclusive, alguém olhando aqui com muito otimismo, sempre essa história de, olha, vamos fazer uma renovação na política, né? Chamar novos líderes, novos jeitos de fazer campanha eleitoral. Zema e Caiado estão na mesma situação, porque os dois são governadores reeleitos e não podem mais se candidatar à reeleição. Então, eles vão se sair dos governos, né? Se desincompatibilizar, e eles ficam livres para candidatura ao Senado ou à presidência da República, né? Ou deputado federal, mas o mais comum é ao Senado Federal. Os dois, Ronaldo Caiado e Zema. Zema nunca teve nenhuma outra eleição a não ser governador de Minas Gerais. Poderia ser candidato ao Senado, são 2 vagas. Mas acontece o seguinte, que entre os dois, o Ronaldo Caiado tem saído na frente porque ele já está em campanha. Ele tem visitado vários setores, já recebeu o apoio do agronegócio, que está fortemente apostando nele. Então, o Ronaldo Caiado está na frente, inclusive pela agenda de segurança pública que ele implantou no estado de Goiás. Então, entre os dois ali, o Ronaldo Caiado está um passo à frente. Você, Mota, que reflexão é possível fazer desses dois nomes destacados na notícia? Mas a gente pode colocar também Romeu Zema. Qual é aquele que tem um perfil que conseguiria aglutinar os eleitores de direita, também os chamados bolsonaristas e, além disso, os de centro-direita ou até de centro? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma leitura muito superficial da situação, uma leitura muito apressada, uma leitura baseada nesses chavões que os especialistas usam para classificar. Lembre, são os mesmos especialistas que em 2018, como lembrou o Cristiano Beraldo, diziam que aquele candidato que ficou em quarto ia ganhar. Essa mesma turma agora quer prever quem vai ser o sucessor, quem vai ser o bom nome para 2026. Não é possível dar um palpite certo sobre isso, porque quem vai decidir isso são os eleitores, não são os bolsonaristas, a direita, os conservadores. Quem vai decidir isso é o cidadão comum, aquele cidadão que quer sair da sua casa, ir até a esquina, comprar um pão, sem medo de morrer. É aquele cidadão que quer ir na feira nesse mês e no mês seguinte ir na feira de novo e comprar mais ou menos a mesma coisa e não ver, né, o seu dinheiro evaporar. É aquele cidadão que já está cansado de ligar todo dia a televisão e vem lá a notícia de que o Estado criou um novo imposto, de que passaram uma nova lei que criou um novo benefício para os criminosos. Quem vai decidir a eleição são essas pessoas. Então, eles é que vão dizer se é o Tarcísio, se é o Ronaldo Caiado ou se é Romeu Zema, que está melhor posicionado do ponto de vista político e do ponto de vista moral, meus amigos. Não esqueçam, o eleitor brasileiro não cai mais nessa pegadinha de votar em alguém que diz uma coisa, mas passou a vida inteira fazendo outra.
Então, é o eleitor que vai resolver isso em 2026. Agora, Beraldo, além dessa reflexão que é preciso fazer sobre qual governador ou eventual candidato poderia aglutinar a direita, porque muitos entendem que esse é um risco, né? Com tantos bons nomes, existiria a possibilidade de pulverizar aí os votos das pessoas que se identificam com a direita ou com as ideias dos conservadores liberais. Agora, saiu uma notícia, ou pelo menos uma informação de bastidor, em um portal de notícias bem tradicional aí do Distrito Federal, Zé Maria, dizendo que pessoas do entorno de Jair Bolsonaro teriam identificado que o staff do presidente da República identificaria que o melhor cenário para 2026 seria a reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. E o presidente da República prefere disputar com Jair Bolsonaro do que com outro candidato da direita, talvez mais moderado. Claro que é uma informação de bastidor, a gente não tem a certeza se de fato isso é verdade ou não. Mas o que é preciso considerar sobre a necessidade de você ter um antagonista? Mas é a realidade. Isso aí já está facilmente identificado aqui, essa história de que o presidente Lula e o grupo do presidente Lula preferia disputar com Jair Bolsonaro. Tanto é assim que até hoje, mesmo inelegível, todas as falas do governo, do presidente Lula, são contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível. E há uma tendência, inclusive em São Paulo, na prefeitura, de parecer que a disputa não é contra o Nunes, né, Ricardo Nunes, mas sim contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, para se ter uma ideia. Mas veja bem como política, Mota falou aí sobre essas previsões são apenas previsões, né? Não são coisas que objetivamente vão acontecer, mas é preciso fazer uma previsão. E a previsão, inclusive, do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro era de que seria muito mais fácil ir contra Lula, né? Então, existe, na política tem isso, de escolha de adversário. Tanto Lula achava que era melhor disputar com Bolsonaro e o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro identificou que a melhor disputa seria com o Lula. E deu no que deu. Então, na verdade, existe sim esta ideia política, né? E existe aí essa previsão de que a disputa entre os dois será muito mais longa. E você, Beraldo, o que é preciso trazer para esse debate? Como eu falei, Caniato, eu vejo hoje esse cenário como bastante possível, justamente porque, como não haverá muitos elementos por parte do atual governo para pleitear uma reeleição, a gente vai ver esse esforço para escolher o adversário. E se a gente olhar para, por exemplo, Tarcísio de Freitas, que é uma pessoa que eu vejo como a mais ligada atualmente a Jair Bolsonaro, porque foi ministro relevante do governo Jair Bolsonaro. Imagina um governo federal que não entregou nada do que prometeu, e olha que não prometeu muita coisa, ter que duelar em termos de realizações com um governador de estado que vem impondo um ritmo bastante intenso de realizações em São Paulo. Eu acho que vai ser uma disputa muito dura para o atual governo, seja na reeleição do presidente, seja por um candidato apoiado por ele. Então, nesse contexto, eu vejo que a escolha lógica seria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, precisamos ver como é que vai ser o resultado dessa eleição de 2024, porque isso não deixa de ser um teste tanto para as forças de esquerda quanto para as forças de direita. Ver como é que vai ser. Eles vão ter duelos aí Brasil afora, em centenas de municípios. Quem vai levar melhor? Isso é que a gente precisa esperar para ver. E a partir daí ter um cenário um pouquinho mais definido em relação a 2026. A gente vai seguir de olho nessas movimentações, sempre de olho nas eleições.